E olha, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou hoje o pacote de corte de impostos e gastos do presidente Donald Trump. A legislação ainda deve ser encaminhada ao Senado, onde os republicanos sinalizaram que planejam fazer alterações. A pressão para aprovar o projeto de lei na Câmara representou um teste à influência de Trump e do presidente da casa também. Para analisar tudo isso que aconteceu, essa vitória, vou chamar a nossa analista de internacional, Fernanda Manhota. Fernanda, por um lado, a aprovação do governo Trump, ela não é tão boa quanto se gostaria. Aliás, ela é abaixo do esperado, mas ele demonstra força ali no Congresso, né? Boa tarde para você. Oi, Débora, querida, boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Esse foi um dia importante para a administração Trump, como você bem disse, porque apesar da margem muito estreita, nós tivemos a diferença de apenas um voto na Câmara dos Representantes, dando ao governo Trump essa, digamos, folga administrativa. Ainda assim, é uma vitória, né? Quer dizer, é uma vitória apertada, mas é uma vitória. Inclusive com republicanos votando junto dos democratas. Quer dizer, houve um processo intenso de negociação que se arrastou por semanas e que poderia, inclusive, contaminar o clima da administração Trump caso esse projeto não fosse aprovado. Então, o investimento de capital político da administração foi muito voltado a isso. Eu sei que nem todo mundo no Brasil acompanha o bastidor do fazer política de Washington tão de perto, mas há pelo menos 2 semanas esse tem sido o assunto mais importante nos corredores do Congresso dos Estados Unidos. E por que isso? Além do teste de resistência dessa popularidade do governo Trump e do apoio político que ele tem no Congresso, essa é uma medida fundamental para que o presidente consiga implementar boa parte das suas promessas de campanha. Ele próprio apelidou essa lei que passou agora de Big Beautiful Bill, né? Ele até usa essa expressão para ficar bem marcado que é algo que vem dele, né? Expressões típicas que ele costuma empregar quando ele fala e tudo mais. Basicamente é um pacotão que inclui, de um lado, o aumento dos gastos do governo e, de outro lado, a diminuição de impostos, cortes de impostos e, portanto, impacta uma série de ações dentro do país, que vão desde o sistema de saúde dos Estados Unidos, o Medicare, Medicaid, até o sistema de segurança nacional, incluindo o patrulhamento de fronteiras. Então, basicamente, tudo que o governo Trump prometeu e que ele vai tentando implementar demanda recursos e esses recursos viriam dessa reestruturação que esse projeto de lei propõe. É um projeto de lei desafiador porque, como você pode imaginar, aumentar gastos e diminuir a arrecadação é o pavor daqueles que vivem preocupados com a questão da austeridade fiscal. Então, todo mundo se pergunta se não vai dar algum problema, né? Os Estados Unidos gastando mais e arrecadando menos. O próprio presidente Obama, que não tem se manifestado muito sobre Trump, veio a público hoje dizendo, olha, essa é uma medida que pode ameaçar direitos dos mais vulneráveis, vai beneficiar os grupos mais ricos. Então, tem um movimento político intenso acontecendo no país, porque é uma medida que mexe estruturalmente com o país. E é disso também que tem medo os próprios republicanos. Então, eles estão fazendo várias projeções, sobretudo ligados ao aumento da dívida pública, e por essa razão é que essa divisão interna aconteceu. No resumo da ópera, Débora, no frigir dos ovos, ela passou, uma margem pequena, mas passou. Ela vai para o Senado, onde os republicanos têm uma maioria estreita, mas também tem maioria, mas a expectativa é que no Senado, independente do resultado da votação, as partes elas demandem alterações no texto da lei, ou seja, elas queiram emendar o material que vai chegar por lá. Se isso acontecer, o novo material não é simplesmente votado e segue o jogo, ele precisa voltar para a Câmara dos Representantes para ser votado mais uma vez. Então, há quem diga que essa foi uma vitória de curto prazo, que foi uma vitória importante para não jogar um banho de água fria no governo Trump, mas que ela ainda é uma vitória a ser contestada, porque nesse vai e vem da burocracia, do processo, do rito jurídico ali,
pode ser que ela se distorça demais e o governo Trump não consiga aprovar aquilo que gostaria. É nisso que a oposição, inclusive, está apostando. Cansar o governo, mudar o texto o máximo possível e ressubmeter a ponto de limitar a capacidade de ação de Donald Trump. Débora.